Pessoal, eu sou o professor Robson Farias e nós vamos aqui então responder alguns exercícios referentes à temática estrutura atômica, tá certo? Bem entendido? Ao nível, do ensino fundamental. Para tanto, nós utilizaremos os exercícios constantes no livro do nono ano do ensino fundamental, da coleção Telares Essencial. No caso, estamos falando aqui, por certo, do livro de ciências, né? No qual você tem uma introdução à química, uma introdução à física e uma introdução à biologia. Realmente um excelente livro, né? Incluído aí no PNLD, no Programa Nacional do Livro Didático, para os anos de 2024 a 2027, enfim. Um excelente livro, né? Um excelente livro, recomendo fortemente. Mas enfim, vamos aos exercícios então, e para não ficarmos com um vídeo muito longo, dividimos aí os exercícios em duas partes, tá certo? Nesse vídeo aqui nós vamos dos exercícios 1 a 12 e no vídeo seguinte de 13 até 21, tá certo? Vamos lá então, exercícios de estrutura atômica, nono ano do ensino fundamental, o livro de ciências, coleção Telares Essencial. Bom, o primeiro exercício, então, começa assim. Neste capítulo, qual capítulo? Ele está falando capítulo 6 do livro, que é dedicado ao tema átomos e elementos químicos. Bom, neste capítulo, você estudou os modelos atômicos e os principais propositores deles, Bohr, Dalton, Rutherford e Thomson. Qual a sequência histórica da elaboração desses modelos? Então, para ilustrar a resposta, eu trouxe aqui uma figura que é do próprio livro e que apresenta aqui uma sequência cronológica da evolução aí dos modelos atômicos, tá certo? Bom, lembrar aqui que nós estamos falando de uma coleção, de um livro, enfim, do ensino fundamental. Então o autor parou aí pelo modelo atômico de Bohr, não chegou ao modelo atual, que é o modelo mecânico quântico. E também, para a digressão histórica não ficar muito longa, por certo que começa-se aí já a partir do modelo de Dalton, a retomada moderna, digamos assim, da teoria atômica, ou a teoria atômica em moldes modernos, a partir de John Dalton. Enfim, evitando-se aquela digressão aí acerca dos filósofos gregos, os modelos aí antigos, etc. e tal, as proposições atomísticas dos antigos filósofos gregos, etc. Mas vamos lá. A sequência lógica, então, é essa que está aqui na figura. Então, já respondendo a pergunta. Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Mas, enfim, aproveitando a figura, elaboremos um pouco a resposta. Então, cronologicamente, o modelo atômico de Dalton vem primeiro. Para Dalton, os átomos eram entendidos como esferas rígidas, sendo que átomos de elementos químicos diferentes tinham massas diferentes. Essa foi uma proposição fundamental de John Dalton, que inclusive elaborou aí uma primeira tabela de pesos atômicos. Na sequência, nós temos o modelo de Thomson. Thomson, que inclusive foi o descobridor do elétron. Então, descobriu-se desde a antiga Grécia e tal, quer dizer, sabia-se, por exemplo, do fenômeno da eletrização por atrito, etc. Mas Thomson, então, através de seus experimentos, etc., descobriu o elétron, é oficialmente o descobridor do elétron. Constatou-se, então, que o átomo poderia ter desagregado de si certas partículas que tinham cargas negativas. Mas como o átomo é eletricamente neutro, era necessário, por certo, que houvesse um balanceamento aí de cargas. A partir dos seus experimentos, então, Thomson propôs esse modelo. O átomo seria uma grande esfera positivamente carregada, e nessa esfera positivamente carregada estariam incrustados elétrons, estariam incrustadas partículas de cargas negativa. O modelo de Thomson, então, terminou ficando conhecido como o modelo do pudim de passas. É como se esse grande núcleo positivamente carregado fosse um pudim e os elétrons fossem passas que estivessem incrustadas nesse pudim. Então, o modelo de Thomson é o famoso modelo do pudim de passas. Rutherford, então, bombardeando finas lâminas de ouro com partículas alfa, que nada mais são do que átomos de hélio desprovidos dos seus elétrons, ou seja, Rutherford bombardeou finas lâminas de ouro com partículas positivamente carregadas, observando que, em muitos casos, essas partículas passavam através da lâmina sem sofrer deflexão. Outras partículas eram defletidas em ângulos diversos, e algumas delas, inclusive, eram defletidas de volta
por assim dizer, a fonte de emissão das partículas. A partir dos resultados dos seus experimentos, Rutherford concluiu que, bom, grande parte do átomo são espaços vazios, a carga positiva do átomo encontra-se concentrada no núcleo, né? No qual está concentrada inclusive a maior parte da massa do átomo, né? E em volta desse núcleo trafegam, transitam cargas negativas, que são, no caso, os elétrons. Né? Uma evolução, por assim dizer, do modelo de Rutherford é o modelo atômico de Bohr. Né? Você mantém a imagem que o núcleo é positivamente carregado, grande parte da massa do átomo está no núcleo, em volta do núcleo estão os elétrons, só que esses elétrons, né, estão circulando em torno do átomo em órbitas circulares. Né? Cada nível de energia, né, como nós dizemos, comporta um número máximo de elétrons e a energia só pode ser absorvida ou emitida pelo átomo quando esses elétrons transitam entre essas diferentes órbitas circulares. Né? O modelo atômico de Bohr, inclusive, vai ajudar a explicar, vai conseguir explicar, né, teoricamente, o espectro de emissão do hidrogênio, etc. Mas, enfim, são aí informações que vão aparecer mais, ser discutidas com mais detalhes ao nível do ensino médio. Mas então, historicamente, a sequência é essa, né? Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Letra B. Em qual dos modelos o elétron passa a ser descrito pela primeira vez? No modelo de Thomson, né? No modelo de Thomson, pela primeira vez, no modelo de Thomson, o famoso modelo do pudim de passas, né? Que tem certo sentido, digamos assim, né? Já que elétrons podem ser removidos, né? É como se os elétrons estivessem incrustados, né, em algo e pudessem ser removidos. Mas, enfim, os elétrons passam a ser discutidos pela primeira vez justamente no modelo de Thomson, né, J.J. Thomson, que foi, inclusive, o descobridor do elétron. Passemos, então, para a questão seguinte. Questão 2. Aparece a figura e aí vem a pergunta, né? Quantas vezes o diâmetro total do átomo é maior do que o do núcleo? O valor aqui apresentado é um valor médio, né? Conforme sabemos, átomos de elementos diferentes têm raios diferentes, diâmetros diferentes. Mas, enfim, considerado aqui em média, digamos assim, né? Um átomo genérico, por assim dizer, o diâmetro do átomo 10 a menos 10 metros, enquanto o diâmetro do núcleo é 10 a menos 15 metros, né? Bastante menor do que o diâmetro total. Então, dividindo 10 a menos 10 por 10 a menos 15, né? O número maior pelo menor, né? Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 10 menos 15, ou seja, menos 10 mais 15, ou seja, 5. Né? 10 elevado a 5 é um seguido de 5 zeros, ou seja, 100 mil. Né? Moral da história, respondendo à pergunta, né? Quantas vezes o diâmetro total do átomo é maior que o do núcleo? 100 mil vezes. O diâmetro total do átomo é cerca de 100 mil vezes maior do que o diâmetro total do núcleo. Né? Alguns autores, muitas vezes, tentando ilustrar, dar uma imagem aí, né, do cotidiano, né, dessa diferença entre entre o diâmetro do núcleo e o diâmetro do átomo, né, dizem que, por exemplo, uma figura, né, de ilustração, se o átomo fosse um estádio de futebol, o núcleo seria aquela marca ali no centro do campo, né? Enfim, onde a bola é colocada antes de iniciar a partida, por exemplo. Né? Mas, enfim, o diâmetro total do átomo é 100 vezes maior, 100 mil vezes maior do que o diâmetro do núcleo, né? Confirmando lá os dados que o Rutherford obteve nos seus experimentos. Né? Grande parte do átomo são, por assim dizer, espaços vazios. Bom, questão 3. Devido às características de cada um dos diferentes modelos atômicos, são comumente comparados a estruturas ou objetos. Né? E aqui, de novo, eu trouxe a figura que é do próprio livro, né, para nós ilustrarmos um pouco melhor as nossas respostas. Né? Então, vem as perguntas. Letra A. Identifique o modelo que pode ser comparado a um pudim de passas ou a um panetone. Né? Justifique. É o modelo de Thomson, né, conforme já dissemos. Né? A justificativa é que Thomson propôs isso. O átomo seria uma esfera positivamente carregada e nessa esfera positivamente carregada estariam incrustadas partículas negativas, né, que são os elétrons, em número tal que dariam ao átomo como um todo uma carga neutra. Né? Isso lembra aí, né, passas, né, incrustadas num pudim de passas ou, né, passas ou enfim frutas cristalizadas num panetone. Né? Então, o modelo que pode ser comparado a um pudim de passas ou um panetone é o modelo de Thomson, né?
A justificativa é aquela que já fornecemos. Identifique um modelo que pode ser comparado ao sistema solar, né? Justifique. O modelo que costuma ser chamado como modelo planetário é o modelo atômico de Bohr, né? Tá certo? Porque nós temos, enfim, os elétrons circulando em torno do átomo em órbitas, enfim, o elétron trafegando, né? Os elétrons trafegando em torno do núcleo, né? Melhor dizendo, em órbitas circulares, né? Enfim, tal como, né, os planetas em torno do sistema solar, em torno do Sol, né, no nosso sistema solar, né? Daí você chamar o modelo atômico de Bohr de modelo planetário, coisa do gênero. Se bem que as órbitas dos planetas não são, né, exatamente circulares, são ligeiramente elípticas e tal, mas enfim, né, fiquemos aí com órbitas circulares. Enfim, por isso então que o modelo atômico de Bohr é chamado de modelo planetário, costuma ser comparado, né, ao sistema solar. Então, o modelo pode ser comparado a um pudim de passas é o de Thomson e o modelo pode ser comparado ao sistema solar é o modelo de Bohr, ok? Questão número 4. No caderno, né, que o autor não quer que você risque o livro e tal, mas enfim, no caderno identifica, o livro vai ser depois utilizado, talvez, né, por outros estudantes em outros anos, né, naquelas escolas que oferecem, né, o livro didático gratuitamente, etc. Mas enfim, no caderno, indica as afirmativas verdadeiras sobre os modelos atômicos, né? As verdadeiras já estão marcadas aqui, mas nós vamos discutir então por que essas verdadeiras são verdadeiras, né? E por que as outras não são verdadeiras, né? Para que nós tenhamos então uma resposta consistente, completa, né? Então vamos lá. No átomo de Rutherford há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Sim, sim, essa afirmação é verdadeira, né? Voltemos aqui para o slide anterior, onde tem a figura, né? Aqui o modelo de Rutherford, o núcleo está aqui ao centro, e em torno do núcleo nós temos a eletrosfera, onde estão situados elétrons, né? Então, no átomo de Rutherford, no modelo atômico de Rutherford, né, há duas regiões, o núcleo e a eletrosfera, positivo. O átomo, segundo o modelo mais atual, é a menor parte da matéria. Não, isso não é verdade, né? Por que não é verdade? Bom, enfim, no núcleo, né, nós temos prótons, nêutrons e elétrons, mas os prótons e nêutrons, por sua vez, são constituídos por outras subpartículas, né? Se nós ficarmos aí com todas as subpartículas, né, que a moderna física propõe, encontrou, algumas tiveram sua existência comprovada experimentalmente, etc., né? Mas enfim, prótons e nêutrons, que são as partículas de maior massa, né, que formam o núcleo do átomo, por sua vez são compostas de outras, né, partículas, de forma tal que, segundo o modelo mais atual, né, o átomo, segundo o modelo mais atual, é a menor parte da matéria? Não, né? O átomo, por sua vez, é formado de prótons e nêutrons. Alguém poderia dizer, então prótons e nêutrons são a menor parte da matéria, mas isso também não é verdade, porque prótons e nêutrons, por sua vez, são formados por outras subpartículas, né? Então não, essa afirmação não é verdadeira. O átomo, né, na visão atual, no modelo atual, não é a menor parte da matéria. Letra C. Os prótons, nêutrons e elétrons localizam-se no núcleo do átomo de acordo com o modelo de Bohr, né? Não, né? Prótons e nêutrons, sim, estão situados no núcleo, mas os elétrons estão em torno do núcleo, na chamada eletrosfera. D. A massa do próton é igual à massa do elétron. Não, né? A massa do próton é aproximadamente igual à massa do nêutron, né? A massa do elétron é muito menor, né, do que a massa do próton e a massa do nêutron. Então, afirmar que a massa do próton é igual à massa do elétron não é verdadeiro. Letra E. O próton tem carga elétrica positiva, enquanto o elétron tem carga elétrica negativa. Sim, isso é verdadeiro, né? E num átomo, enfim, eletricamente neutro, né, uma espécie que não seja nem catiônica nem aniônica, né, o número de elétrons, inclusive, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo, né? Então o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, sim, e num átomo neutro, né, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo, né? Bom, mas a afirmação, então, carga positiva para o núcleo, perdão, para o próton, né? Carga positiva para o próton, né? Tornando o núcleo positivamente carregado, né? Já que os nêutrons não têm carga, e carga negativa para o elétron está correta. Letra F. O número de prótons de um átomo corresponde ao número atômico dele. Sim, né? O número atômico, simbolizado pela letra Z, maiúscula, é igual ao número de prótons no núcleo. Letra G. A soma do número de prótons e do número de elétrons é o número de massa.
Não, né? O número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Perfeito? Então, afirmar que o número de massa é a soma do número de prótons e do número de elétrons, evidentemente está errado. Seguindo então, né? Letra H. O núcleo do átomo tem carga elétrica total positiva. Sim, né? Porque nós temos prótons que têm carga positiva e nêutrons que não têm carga elétrica. Portanto, a carga líquida, digamos assim, do núcleo do átomo é positiva por conta da carga dos prótons. Letra I. A maior parte da massa do átomo está no núcleo. Sim, está correto, né? Esquecemos de marcar aqui, né? A maior parte da massa do átomo está no núcleo. Sim, essa afirmação é correta, tá certo? Correta. Vamos marcá-la aqui, inclusive, né? Esquecemos de marcá-la. Vamos marcá-la. A canetinha aqui não está, funcionou. Pronto. A maior parte da massa do átomo está no núcleo, sim, né? Nós temos prótons e nêutrons no núcleo. A massa dos prótons e dos nêutrons é aproximadamente igual, né? As massas dos prótons e dos nêutrons, e a massa do elétron é muito menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons, de forma tal que a maior parte da massa do átomo está no núcleo. Sim, isso é verdadeiro. A maior parte da massa do átomo, sim, está no núcleo. Letra J. Os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons. Sim, é verdade, né? Átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons no núcleo, o mesmo número atômico, né? Enfim, e o que diferencia um elemento químico do outro, inclusive, é justamente o número atômico, o número de prótons no núcleo, né? E quando você tem átomos que têm o mesmo número de prótons, né, no núcleo, consequentemente pertencem, né, ao mesmo elemento químico, mas têm diferentes números de massa, então nós temos aí os chamados isótopos, né? Por exemplo, os isótopos 12, 13 e 14 do carbono, né? Mas todos eles têm número atômico 6, todos eles têm 6 prótons no núcleo, né? Que pertencem todos ao elemento químico carbono, né? Então, os átomos de um mesmo elemento químico apresentam o mesmo número de prótons, sim, verdadeiro. K. Prótons e elétrons estão localizados na eletrosfera, segundo o modelo de Bohr. Não, né? Os prótons estão localizados no núcleo. Os elétrons é que estão localizados na eletrosfera. Letra L. A massa do elétron é aproximadamente igual à massa do nêutron. Não, né? A massa do próton é que é aproximadamente igual à massa do nêutron. A massa do elétron é muito menor, né, do que a massa do próton e do nêutron. Então, afirmativa L, incorreta. M. A perda de um elétron altera de forma significativa a massa do átomo. Não, né? Se a massa do elétron é muito pequena, comparativamente à massa do próton e à massa do nêutron, de forma tal que a maior parte da massa do átomo se encontra no núcleo, né? A perda de um elétron altera evidentemente, mas altera de maneira desprezível, né? E não de forma significativa a massa do átomo, de forma tal que a letra M está incorreta. Bom, questão 5. O número atômico de um elemento é 83 e o número de massa dele é 209. Quantos elétrons, prótons e nêutrons tem um átomo neutro desse elemento? Bom, se o número atômico é 83, significa dizer que ele tem 83 prótons, né? Um átomo neutro desse elemento terá, portanto, 83 elétrons também, né? Num átomo eletricamente neutro, o número de elétrons na eletrosfera é igual ao número de prótons no núcleo. Se ele tem 83 prótons, né? Isso é fato, porque foi informado que o número atômico é 83, então o número de elétrons num átomo neutro desse elemento será também 83. O número de massa, aí pergunta quantos nêutrons, né? E diz que o número de massa é 209. O número de massa é a soma do número de prótons e do número de nêutrons. Então, o número de nêutrons será igual ao número de massa menos o número de prótons, né? Menos o número atômico. 209, que é o número de massa, menos 83, que é o número atômico, nos dá 126 nêutrons para esse elemento. Questão 6. Um experimento que colaborou com o desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford consiste em bombardear com partículas alfa de carga elétrica positiva uma finíssima camada de ouro, né? Partículas alfa nada mais são do que núcleos de hélio desprovidos, né, dos seus elétrons, de forma tal que a carga é positiva. E aqui então trouxe ilustrações do próprio livro, né? Uma representação esquemática aqui, né, do experimento de Rutherford, né? Uma fonte de partículas alfa, né? Enfim,
protegida aí, né, por uma caixa de chumbo. Você tinha então, né, um feixe de partículas alfa colidindo com uma finíssima lâmina de ouro, né? E você tem em volta dessa lâmina uma tela fluorescente, de forma tal que você pode, enfim, conseguir enxergar, né, quando uma partícula alfa que seja defletida colide, né, com essa tela fluorescente e assim então mensurar aí os ângulos, né, de deflexão, etc. E aqui nós temos, né, o modelo atômico, né, o núcleo, elétrons em volta, né, e você tem aí algumas, né, partículas alfa, a trajetória seguida, né? Algumas simplesmente passam direto aí, né? Outras são defletidas em ângulos os mais variados e algumas inclusive são defletidas em elevados ângulos, né? Tá certo? Algumas inclusive meio que retornando, digamos assim, em direção à fonte, né? Bom, resumidamente, esse foi o experimento de Rutherford. Vem então as perguntas, né? O que acontecia com essas partículas, né, as partículas alfa que eram utilizadas para bombardear a fina lâmina de ouro? Bom, elas eram defletidas em ângulos diversos, né? Algumas não eram defletidas, outras eram defletidas em ângulos os mais variados, e algumas inclusive em ângulos bastante elevados, algumas inclusive meio que retornando, né, para a fonte. O que levou então Rutherford a concluir, né, que a grande parte da massa do átomo se encontrava no núcleo, né, que grande parte do átomo eram espaços vazios e que o núcleo, inclusive, era positivamente carregado. Bom, o que acontece com essas partículas são defletidas, né, em ângulos diversos, variados, né, pelas razões que eu já comentei. Letra B. O que foi possível concluir sobre as cargas positivas dos átomos a partir desse experimento? Né? Foi possível concluir que a carga positiva se encontrava essencialmente no núcleo, né? E que grande parte do átomo, inclusive, eram espaços vazios, né? Mas, enfim, a carga positiva se encontrava concentrada no núcleo do átomo. Foi isso que foi possível concluir, né, a partir desse experimento. Questão 7. Qual é o número atômico e o número de massa de um átomo com 53 prótons, 53 elétrons e 74 nêutrons? Bom, se o número atômico, se ele tem 53 prótons, então Z, que é o número atômico, é 53, né? O número atômico é justamente o número de prótons. Então, o número de prótons, que é 53, então o número atômico é 53. O número de massa é a soma, né, do número de prótons e do número de nêutrons, né? Ele tem 53 prótons e 74 nêutrons, então isso dá um número de massa de 127. Né? Ele tem 53 elétrons, então é um átomo eletricamente neutro, mas enfim, os elétrons aí não entram na conta, né? Nem do número atômico, né? Nem do número de massa. Né? Bom, retomando então, né? Fiz uma pausa aqui para poder inserir os cálculos que não estavam feitos ainda, mas enfim, retomando aqui a questão número 8. Imagine um átomo com diâmetro de 0,0002 micrômetro. Lembrar que um micrômetro é 10 a menos 6 metros. Né? Bom, quantos desses átomos caberiam enfileirados em um espaço de 1 milímetro de comprimento? Essa é a pergunta. Lembre-se que um micrômetro corresponde a 10 a menos 3 milímetros. Né? Micrômetro corresponde a 10 a menos 3 milímetros. Bom, você pode usar essa relação aí se quiser, mas enfim. Né? O resultado vai ser o mesmo no fim das contas. Né? Mas vamos lá. Eu tenho 1 milímetro, né? Coloquei tudo em metro, fica melhor para a gente raciocinar, assim entendo, né? Mas vamos lá. Eu quero preencher então, né, uma linha, produzir uma linha aí, né, com 1 milímetro de comprimento, né? Fora de escala aqui, é claro que eu estou fazendo aqui, né, com a mão, mas enfim. 1 milímetro aí de comprimento, né? Ou seja, 10 a menos 3 metros, né? Lembrar que 1 centímetro são 10 milímetros, 1 metro são 100 centímetros, 100 vezes 10 dá 1000, 1 metro são 1000 milímetros, ou seja, 1 milímetro é a milésima parte de 1 metro, ou seja, 10 a menos 3 metros. Né? Então, quero preencher, por assim dizer, um espaço aí de 1 milímetro, né? Ou seja, 10 a menos 3 metros, com esferas, no caso aí átomos, né? Vamos tomar como são esféricas, né? Cujo diâmetro é de 0,0002 micrômetro, ou seja, 0,0002 vezes 10 a menos 6 metros. Né? Então, nós temos aí 10 a menos 3 dividido por 0,0002 vezes 10 a menos 6. O resultado disso é 5 vezes 10 elevado a 6, ou seja, 5 seguido de 6 zeros, né? Ou seja, 5 milhões. Então, respondendo aí a pergunta, né?
Quantos desses átomos caberiam enfileirados em um espaço de 1 milímetro de comprimento? 5 milhões. Né? Se eu considerar o diâmetro de um átomo aí como sendo de 0,0002 micrômetro, enfileirar um ao lado do outro, eu terei conseguido, né, produzir ali, né, enfim, uma sequência com um comprimento de 1 milímetro quando eu tiver enfileirado 5 milhões desses átomos. Bom, o exercício, é claro, tem por finalidade, né, dar aí uma boa ideia, né, do quão pequeno é um átomo, tá certo? Mas, enfim, respondendo aí mais diretamente a pergunta, né, quantos desses átomos caberiam enfileirados em um espaço de 1 milímetro? 5 milhões de átomos. Né? Lembrar que o cálculo está sendo feito com 10 a menos 3 metro, que é 1 milímetro, dividido, né, pelo diâmetro de cada átomo e também em metro, né, 0,0002 micrômetro, ou seja, 0,0002 vezes 10 a menos 6 metro. Né? Então você tem metro no numerador, metro no denominador, o resultado aí é adimensional, né? Mas enfim, 5 milhões é a resposta. Questão número 9. Qual é a carga elétrica de um íon com 13 prótons, 10 elétrons e 15 nêutrons? Bom, nêutron não tem carga elétrica, então do ponto de vista da carga, eu só preciso considerar prótons e elétrons. Né? Se ele tem 13 prótons, ou seja, 13 cargas positivas no núcleo, mais 13, e 10 elétrons, né? 10 cargas negativas na eletrosfera, bom, 13 menos 10 igual a 3, o número de cargas positivas supera o número de cargas negativas em 3, de forma tal que qual é a carga, né, elétrica de um íon com 13 prótons, né, e 10 elétrons? No caso é mais 3, né, porque eu tenho 13 cargas positivas e apenas 10 cargas negativas. A carga líquida resultante é mais 3, no caso eu tenho aí um cátion, né, um íon positivamente carregado, a gente denomina de cátion. Né, o íon negativamente carregado é um ânion. Nesse caso aí eu tenho um cátion e um cátion com carga mais 3. Questão 10. Sabendo que o número atômico do cloro é 17, qual é o número de nêutrons dos isótopos de número de massa 35 e 37? Né? Então, o cloro 35 tem número de massa 35. Se o número atômico é 17, né? Número de massa 35 menos o número atômico, que é o número de prótons, 17. Isso me dá 18 nêutrons no cloro 35. No cloro 37 tem número de massa 37. O número atômico, evidentemente, é o mesmo, né? 17, porque afinal é um átomo de cloro, né? E conforme sabemos, o que identifica o elemento é o número atômico, né? Então, o número de massa é 37. O número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo é 17, 37 menos 17 igual a 20. 20 nêutrons, então, possui o núcleo do átomo de cloro, né? Do isótopo 37, né? Do cloro, para ser mais específico. E agora, então, as questões 11 e 12, né? Que são as últimas aqui desse slide. Como eu disse, as questões de 13 a 21 ficarão num outro vídeo, num outro conjunto ali de slides, né? Mas vamos lá. Questão 11. Você já sabe que um átomo neutro pode ficar eletricamente carregado. É verdade. Estão no caderno, então no caderno, né? Ele pede no caderno porque ele não quer que você risque o livro, né? É um livro que muitas vezes é utilizado por estudantes diferentes em anos diferentes, né? Enfim, nas escolas públicas. Mas enfim, então no caderno, indique as afirmativas verdadeiras para esse processo. Bom, um átomo pode se tornar eletricamente negativo quando ganha elétrons. É verdade. Né? Se o átomo é eletricamente neutro, no princípio, né, tem um número de cargas positivas no núcleo, prótons, igual ao número de cargas negativas na eletrosfera, elétrons, né? O número de prótons e elétrons são iguais num átomo eletricamente neutro, né? Se ele ganhar elétrons, então ele vai ficar com um excesso de cargas negativas e vai se tornar eletricamente negativo. Então, um átomo pode se tornar eletricamente negativo quando ganha elétrons? Sim, verdadeiro. Um cátion é um átomo que ganhou prótons e ficou com carga elétrica positiva. Bom, um cátion é um átomo com carga positiva, mas ele não fica com carga positiva ganhando prótons. Né? Nós não mexemos, né, nas reações químicas usuais, corriqueiras, enfim, nós não mexemos com o núcleo atômico. Né? Nós estamos falando aqui, né, de colisões de partículas, né, em aceleradores de partículas ou coisas assim. Nós não estamos mexendo com o núcleo do átomo. Então, sim, um cátion é um átomo positivamente carregado, mas ele não se torna positivamente carregado ganhando prótons. Ele se torna positivamente carregado perdendo elétrons, de forma tal que
o número de elétrons na eletrosfera, se ele perdeu elétrons, o número de elétrons na eletrosfera se tornará menor do que o número de prótons no núcleo. Então, sim, um cátion é um átomo positivamente carregado, mas afirmar que ele fica positivamente carregado ganhando prótons não é verdadeiro, ele fica positivamente carregado perdendo elétrons. Então, a letra B está errada. Um ânion é um íon com carga elétrica negativa, sim. Um cátion é um íon com carga elétrica positiva, um átomo que ganhou, ou que ficou com carga positiva porque perdeu elétrons, é cátion. E um ânion é um íon com carga elétrica negativa, sim. Ele vai ficar com carga elétrica negativa ganhando elétrons. Mas, enfim, um ânion é um íon com carga elétrica negativa, sim, verdadeiro. Letra D. Quando um átomo se transforma em um íon, seu núcleo não se altera, é verdade. Um átomo se torna um íon, um íon positivo, um cátion, perdendo elétrons. Ou ele se torna um íon negativo, um ânion, ganhando elétrons. Mas o núcleo realmente não se altera. O que se altera, tanto na formação do cátion quanto na formação do ânion, é a eletrosfera. No caso do cátion, eu perco elétrons, no caso do ânion, eu ganho elétrons. Então, quando um átomo se transforma em um íon, seu núcleo não se altera. Sim, é verdadeiro. Letra E. Quando um átomo perde um elétron, ele adquire carga elétrica negativa. Isso está errado, Se ele perde um elétron, ele vai ficar com um excesso de uma carga positiva no núcleo, em relação às cargas negativas na eletrosfera. Então, ele vai ficar com carga elétrica positiva, ele vai adquirir uma carga elétrica positiva e não negativa. Letra F. Um átomo continua eletricamente neutro depois que perde elétrons? Não. Depois que ele perde elétrons, ele se torna positivamente carregado, porque eu terei mais prótons no núcleo do que elétrons na eletrosfera, Então, afirmar que um átomo continua eletricamente neutro depois que perde elétrons não é verdadeiro, não é correto, ok? Depois que perde elétrons, ele se torna positivamente carregado, ele se torna um cátion. Bom, e a última questão, então, desse vídeo, Usando o modelo atômico de Bohr, distribua em camadas os elétrons dos átomos com os seguintes números atômicos, 18, 32 e 37. Bom, então no modelo atômico de Bohr, a figura que aparece aí, e essa pequena tabela são do próprio livro, o átomo então está dividido em camadas, Você tem órbitas ali circulares a partir do núcleo e as camadas são denominadas de K, L, M, N e assim por diante. E Bohr estabeleceu também que cada camada poderia comportar um número máximo de elétrons, Camada K no máximo 2, camada L no máximo 8, M no máximo 18, N 32, O 32, AP 18 e aqui 8. Modernamente, no modelo mecânico quântico, nós vamos falar em níveis, subníveis de energia, orbitais. Nós sabemos, por exemplo, a camada L contém orbitais do tipo S, do tipo P. Cada subnível P comporta 3 orbitais, cada orbital comporta no máximo 2 elétrons, então o subnível P comporta 6 elétrons, com mais 2 elétrons do subnível S faz 8. É por isso que a camada L tem no máximo 8 elétrons. Mas, enfim, isso é algo abordado a nível do ensino fundamental. Estamos aqui com um livro do ensino médio, Modelo atômico mecânico quântico é abordado no ensino médio, e nós estamos aqui com um livro a nível do ensino fundamental. Então, simplesmente, usemos, como um dado posto, por assim dizer, o número máximo de elétrons que cada camada pode ocupar, sem maiores considerações. Então, para um elemento que tenha 18 elétrons, a camada K comporta no máximo 2, a camada L comporta no máximo 8, 2 mais 8, 10, para 18 faltam 8, a camada M pode comportar no máximo 18, então posso colocar 8 sim. Então ficaria com 2 na K, 2 na L e 2 na M. Um elemento com 32 elétrons, a camada K comporta no máximo 2, a camada L comporta no máximo 8, 2 mais 8, 10, a camada M no máximo 18, 18 mais 10, 28, para 32 faltam 4. A camada N pode comportar até 32 elétrons, então, por certo que pode comportar 4 também. Então, a sequência ficaria 2 na K, 8 na L, 18 na M e 4 na N. E por fim, então, um átomo aí com 37 elétrons, Camada K pode comportar no máximo 2, a L no máximo 8, 2 mais 8, 10, a M no máximo 18, 18 mais 10, 28, 28 para 37, faltam 9. A camada N pode comportar no máximo 32 elétrons, então, por certo,
pode comportar também 9, né? Do 8 mais 2, 10, 10 mais 18, 28, 28 mais 9, 37, e a sequência então seria essa, né? Então distribui em camadas os elétrons dos átomos com os seguintes números atômicos, né? O número atômico é 18, então tem 18 elétrons, tem 18 prótons no núcleo, 18 elétrons na eletrosfera, né? Estamos considerando aqui, é claro, átomos eletricamente neutros, né? Não são cátions nem ânions, não são íons, né? Número atômico 32, tem 32 prótons no núcleo, então tem 32 elétrons na eletrosfera. Número atômico 37, tem 37 prótons no núcleo e, portanto, 37 elétrons na eletrosfera, né? E a sequência são essas sequências, né? São essas que nós já colocamos aqui, né? Pelas razões que nós já expomos, né? O número máximo que cada camada pode, o número máximo de elétrons, né? Que cada camada pode comportar, seguindo aí o modelo atômico de Bohr, tá certo? Ficamos por aqui então e, enfim, até o nosso próximo exercício, até, nesse caso, a sequência, né, desses exercícios agora, um outro vídeo com exercícios do 13 até o 21 do mesmo livro, tá bom? Até a próxima então.